Que tenhamos uma noite agradável, com muita harmonia, muita paz. Vamos iniciando nas reuniões de hoje, muita serenidade nos nossos corações, com muita harmonia parte de nós, para que possamos almejar toda a paz espiritual, toda a harmonia que tem sobre nós. Peço ao Senhor, mais um dia de hoje, essa noite, pela oportunidade de estar aqui reunidos, com o objetivo de aprender mais, com o objetivo de estar com algo, possamos, Senhor, colaborar com os amigos espirituais nesse ambiente amoroso, que não está sendo fluído sobre nós, possa vir ser distribuído em favor de cada que está aqui presente fisicamente, aqui no centro, os nossos irmãos que estão online, e também todo o quarto cuidado desse grupo que possa receber a luz, receber a assistência, receber a paz. E Jesus, o nosso bem maior, ampara a todos nós, ilumina os nossos corações, ampara todas as nossas atividades, porque tudo isso se aproximar daquilo que é, ter filhos que estão aproximando a cada um, sejam eles todos os filhos tratados e encaminhados. E que essa luz seja distribuída a todos os outros planetas, levando paz, harmonia e muita paz, muita luz para cada habitante do nosso planeta, tanto encarnado quanto desencarnado. Graças a Deus e que assim seja. Então, hoje, nós temos a citação de nosso amigo João, que vai fazer a preleção de hoje, e que possamos ter bastante proveito do que ele vai discutir e vai refletir com a gente. Muita paz e muita coração. Com você, João. Boa noite, Josélia, Maurício e todos mais que vierem a assistir posterior. Nós vamos depois divulgar no YouTube, né? E aqueles que chegarem logo mais. O tema que nós escolhemos para essa noite é a ansiedade. Ansiedade, uma aflição vazia. Eu li o Evangelho e um texto de Emmanuel, né, que traz esse título, Aflição Vazia. Ele fala sobre o problema da ansiedade. Também tem um texto no Evangelho, né, o texto do Cristo, que depois, mais à frente, nós vamos comentar. Antes, porém, nessa introdução, né, nós entendemos um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. Nós vivemos num momento, né, onde a gente ouve muito falar nessa questão, né, das dificuldades mentais, das pessoas que estão passando por desajuste, desequilíbrios, e a ansiedade é uma delas, né? Tem os três, né? Os três mais acentuados, que um é a ansiedade, que é um extremo, e a depressão, que é o outro extremo, e o meio dele, que é o estresse. Mas os três, eles causam danos muito grandes na vida da gente. E a ansiedade é aquela questão do querer viver o futuro. Dona Divina da Silva, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vimos assim, a ansiedade é aquela dificuldade que nós temos de viver o agora, o presente.
Então nós estamos sempre com o pé no futuro. E é uma ilusão, porque o futuro não existe. Né? O que existe é o presente, o passado também não existe, existe o agora que existe. E é nele que nós devemos estar, né, com os dois pés, mas nós sempre estamos com o pé no futuro, outra hora no pé no passado. E o Emmanuel nos lembra que nessas dificuldades que nós nos vimos no dia a dia, no cotidiano, a gente deveria, né? Ele nos convida a exercer a paciência, mas não a paciência apenas com as outras pessoas, mas conosco mesmo, com a gente, né? Em favor de nós mesmos, né? E porque esse tipo de impaciência, de dificuldade que nós temos que lidar com as situações, é um sofrimento inútil. Palavras do Emmanuel, sofrimento inútil. No Evangelho também trata desse assunto em alguns capítulos, né? Mas mais especificamente no capítulo 5, ele lembra dos sofrimentos voluntários, né? Sofrimentos voluntários nos leva à ideia de que a gente sofre porque quer, voluntariamente, né? Eu me predisponho a sofrer. E daí a gente fica pensando, como assim? Eu quero sofrer? Claro que não. Mas é uma questão de inconsciência que a gente estuda, carrega culpas, carrega um monte de dificuldades, ou carrega situações que nós já vivenciamos nessa ou noutra vida e que nós às vezes criamos expectativas, enfim. Então ele nos convida que nós nos voltemos para nós mesmos, né? Como é que a gente faz isso, né? Vou voltar para nós mesmos, né? Porque esse sofrimento inútil, ele nos leva a enfermidades, né? Nos aniquila e tira oportunidades inúmeras de serviço em favor de nós mesmos. E esse convite, né, para que nós nos voltemos para nós mesmos, nos leva à reflexão, né, de como que nós poderíamos fazer essa visão nossa. Então nós seríamos como espectador. A gente não é muito bom em achar soluções para problema alheio. A gente olha o outro e fala, mas não, ele está sofrendo à toa, imagina se ele fizesse isso ou aquilo, resolvia de pronto a coisa, né? Então a gente sempre é muito bom nisso, né, em olhar o outro. Mas olhar a nós mesmos, não, meu problema é diferente, o meu problema é muito grave. Não se resolve assim, não, tem que nos... É muito difícil. Então é um convite para que a gente se afaste um pouco de nós mesmos e nos observemos, né, como espectador de nós mesmos, né? Como se não fosse eu. Se fosse a outra pessoa, podemos até dar um nome, né, para essa pessoa, um personagem. Se fosse fulano que estivesse passando por essa situação, o que eu faria, o que eu aconselharia ele a fazer diante dessa dificuldade que ele está passando, né? A dificuldade de perspectivas de futuro, que a ansiedade é isso, perspectivas de futuro, e não é perspectiva boa, é perspectiva negativa, sempre. Eu fico preocupado se eu vou, como disse o Cristo, né, na passagem, se eu vou ter o que comer, o que vestir, se eu vou sobreviver ou não, se eu vou... Fico preocupado em ficar doente, fico preocupado com alguém que eu gosto, né, com meus filhos, por exemplo, que sai e de repente está correndo risco. Então eu crio situações que não existem e que talvez nunca vai existir. Então é um sofrimento inútil, é um desperdício de energia, é uma perda de tempo. E eu faço isso. Então eu ficar nessa de espectador de mim mesmo, né? E a gente perceber que eu posso, então, apresentar. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Então, que eu posso criar soluções para aquela pessoa que, na verdade, sou eu mesmo. Então, essa é uma forma, talvez, de eu ter um pouco mais de paciência comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Então, o Emmanuel ainda nos lembra
que no passado e no presente, instrutores, né, espirituais, os mentores, médicos do corpo físico, combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. A ansiedade é um dos piores corrosivos da alma. Então ele nos convida assim, que é justo que nós colaboremos com eles, com esses mentores. Alane, seja bem-vinda, boa noite. Que nós colaboremos com esses mentores, com esses médicos, né, do corpo também, e para que a gente se imunize contra essa nuvem, uma nuvem de imaginação, nuvem de pensamento, nuvem de criação, que nos adoece, que nos deixa enferma e que nos faz perder um tempo precioso. Seu Sebastião, Dona Lalinha, sejam bem-vindos. E que nos atormenta e sem nenhum aproveitamento, né? Nós não temos nenhum aproveitamento nessa questão, né? E isso ameaça toda a nossa estrutura, toda a nossa organização emotiva. A pessoa que tem um problema dessa forma, né? Tem pessoas que têm crise de ansiedade e entra em crise e fica com aqueles sintomas de enfermidade física mesmo, daí vai no médico, não tem nada. Eu conheço um caso de pessoa que ela apresentava todos os sintomas de taquicardia e estava dizendo, a pressão minha variou, tá muito baixa e eu vou morrer. E a pessoa realmente, hoje mesmo estava conversando com uma colega que tem essas crises, e ela fala, realmente eu acreditava que ia morrer. E daí corre para o médico. O médico que já conhece essas situações, geralmente vai lá, aplica um soro, né? Às vezes dá uma medicação assim que acalma, às vezes nem isso. Só da pessoa estar lá no hospital, cercada daquelas pessoas, ela já começa a melhorar e sair daquele surto de ansiedade. Então é uma situação assim que causa grandes danos nela e nos que estão à sua volta, porque nós devemos considerar que todos nós vivemos, né, numa comunidade, uma família, e quando nós temos um problema dessa ordem, uma enfermidade qualquer, isso envolve todos, né? Envolve principalmente aquelas pessoas a quem amamos e que nos amam, que fica preocupado e que se dedica a nós. Então, até pelo amor aos nossos, é bom que a gente busque soluções para essa dificuldade, para que a gente não prejudique outras pessoas que a gente quer bem também. Então, a Emmanuel ainda faz uma analogia com a questão do aluno, né? E ele nos convida assim, aceitemos a hora difícil, né? Que é essa hora que a gente está com essas crises, com essa ansiedade, a hora difícil com a paz do aluno honesto. O que é a paz do aluno honesto? Quem é professor, todos nós já fomos alunos em algum momento das nossas vidas, a gente sabe bem quem que é o aluno honesto. O aluno honesto, boa noite, Dona Diva, Dona Lalinha, que chegou também, sejam todos bem-vindos. Então, o aluno honesto é aquela pessoa que se preparou, que prestou atenção nas aulas, que se dedicou aos exercícios, que estudou, e que quando ele vai chegar no momento da prova, ele está tranquilo, ele está confiante, seguro de si, que vai dar certo. Então, quando nos apresenta uma dificuldade, né, o aluno honesto, então, é essa pessoa com a consciência tranquila, que ele fez o melhor, né, e que ele só vai ter dificuldades em situações que não está no controle dele por razões fora daquela esfera que ele trabalhou. Então, esse é até um outro convite, né, do Emmanuel, né? Então, quando a gente tem as marcas do dever cumprido e essa inquietação, essa ansiedade nos visita, nós pensamos, nós nos fortalecemos na fé e essa inquietação, ela vem mais branda, ou até nem vem, nós conseguimos vencer ela com pensamentos otimistas, positivos. Por mais que esse malfeitor
né, queira nos invadir a nossa casa mental, queira subvertê-la ou dilapidá-la, ele não vai conseguir avançar nisso, porque nós estamos nos policiando. Fica tenso, né, diante de uma situação que está por ocorrer, ou que a gente acredita que está por ocorrer. Essa tensão, ela é uma contribuição, porque essa ideia que nós criamos, ela contribui para o mal. Ela contribui para que o mal aconteça. Veja só o que o Emmanuel nos traz aqui. E é como se a gente tivesse assim, uma tensão diante dos sucessos, né, menos felizes, né? A gente tem a crença que não vai dar certo, então nós dificultamos a ação de recuperação, de dar certo. Nós criamos uma energia que é favorável ao fracasso, a que dê errado mesmo daquela forma que eu penso. Então, na verdade, essa energia, né, ela pode ser um fator que contribui para que o desastre ocorra, né, que ele ocorra. Então, tempo também desperdiçado. Então, ele nos convida assim: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que essas preocupações injustificadas causam aos outros e a nós mesmos, né? E convida então a evitar esse desgaste, se dedicando ao trabalho nobilitante, afastar ideias que nos levam a essa situação. E é um trabalho contínuo, né? Quem tem problemas de ansiedade tem sempre, então ele precisa estar sempre trabalhando isso, não desistir, não dar trégua a ele mesmo, para que crie situações, né, de observação de si mesmo, para poder não se deixar lembrar, né? Se levar, aliás, por esses desequilíbrios, por essas ações do pensamento que afasta de nós a ajuda que a gente quer, porque os bons espíritos, eles nos querem ajudar, e mesmo os nossos entes queridos aqui fisicamente, e não conseguem acessar nós, então eles acabam por desistir e afastar. E quem que vem? Aqueles que no plano espiritual nos querem prejudicar. Então nós damos abertura para que isso avance mais ainda, que a gente fique mais preso a essa situação de ansiedade, né? Que é desperdício de tempo, desperdício de energia, né? E nos atrasa, nos prejudica, nos corrói. Então, ele fala assim, que a gente deve manter sempre a vigilância, né, para que nós possamos estar sempre atentos a essa questão. Joana de Ângeles, ela lembra assim: tranquilamente, confiante, avança, passo a passo pelo caminho da evolução. Não busque nem fuja dos fenômenos da existência física, mas intenta ser o controlador dos seus impulsos. Controlador dos teus impulsos. Esse é o convite. E sentimentos, de maneira que o sucesso não te infelicite nem o êxito te exalte. Então a gente está atento às nossas emoções, atento aos nossos impulsos, atento aos pensamentos menos felizes, e nos empenhar nessa busca da realidade espiritual, que é um caminho seguro, né, para a gente ter uma satisfação mais plena. Então, ela diz assim, né? O sofrimento inútil, né, a tensão mental, ela inclina à enfermidade e aniquila valiosas oportunidades de serviço. Então, ela diz ainda, né? Não te permeis com fluidos deletérios. O que é os fluidos deletérios? É o nosso pensamento, é o nosso sentimento, enfermo, psíquico, né, que nós criamos para nós mesmos, né, e atraímos outros, e eles vêm e nos perturbam.
Então, ela nos diz assim, tenha paciência, né? Tenha paciência quando vem esses pensamentos desencontrados, analise, né, de forma mais racional possível, faça esse exercício, né, de como eu disse no começo, você estiver fora, né, da situação, seja um observador de você mesmo e busque soluções, como se fosse uma outra pessoa. Como foi dito, nós temos muitas soluções para o outro, menos para nós, né? E não levar em consideração o que os outros pensam, as suas acusações, né? Não ficar aflito pelos pensamentos ou palavras perturbadoras, né? Às vezes a pessoa que está num caminho de ansiedade, ela encontra à sua frente pessoas ou situações que fortalecem mais ainda essa ansiedade. Ao invés da pessoa, né, passar uma perspectiva, um panorama otimista, às vezes ela vem contando histórias, né, que deixa a pessoa ainda mais para baixo. Então, a gente tem que ser paciente com essas pessoas, né? São pessoas que às vezes até ela quer nos ajudar, né, e atrapalha com considerações infelizes que a gente às vezes absorve. Então, manter uma atitude, né, mais altiva nessa questão, né? Aí ela diz assim, ó, quem alcança as alturas vê melhor e tem o dever de desculpar aqueles que ainda estão no vale das sombras. Então, aqueles que vêm com situações menos felizes, né, com incompreensões, não revidar. Tanto no campo de convivência, né, de relacionamentos no físico que nós temos aqui, quanto no campo mental. Porque nós estamos em relacionamento o tempo todo, seja fisicamente, seja espiritualmente. E as companhias que nós temos no campo espiritual é aquelas que o nosso pensamento se afiniza. Daí então a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes, sempre buscando essa paz interior, aquela paz que o Cristo preconizou, de que a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, né? Então ela diz assim, ó, a tua paz é de relevância, para mantê-la, investe os teus valores mais altos. Paz é conquista interior. Paz é iluminação interna. Paz é presença divina no indivíduo. Então resguarda-te, pois, em paz. Deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje parece impossível de conseguir. Então, se eu não estou conseguindo avançar, se eu tenho dificuldades, não vou criar expectativa, né, ruim. Vivamos o presente. Aquilo que eu posso fazer, que eu posso agir, haja. Aquilo que eu não posso está em Deus, né? Não está no meu controle. Então a ansiedade, como diz, né, é um dos piores corrosivos da alma. Ela arma muitos crimes, né? E Emmanuel diz assim, jamais edificam algo de útil na terra. Então a ansiedade ela causa muitos danos. Então, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, aquele que é ansioso, as possibilidades de dar errado é bem maior, né? As probabilidades são maiores, né, contra ele. Então a paciência, né, é o caminho, né? Observemos, né, como disse o Cristo, né, observemos a natureza, as aves do céu, os lírios do campo, né? E nós vamos ver que todos esses setores, né, eles têm o seu tempo, né? Então, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da sua vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo, disse o Cristo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então nós estamos muito ligados em observar, em se preocupar com as coisas que são passageiras, que não dura, né? E ele nos convida a entesourar tesouros no céu, né? A cuidar das coisas do Espírito, a viver
o momento de forma mais intensa, a saborear a vida, né? Nós temos dificuldade, né? O ansioso, ele não saboreia a vida, ele não aproveita a vida, né? Aquela questão, né, de a gente... o ansioso, ele pega um cafezinho e até se queima, né? Toma se queimando tudo, né? Não, nem toma o gosto, às vezes, né? Na alimentação, eu lembro que minha mãe dizia assim, parece cobra, né? Adolescente tem muito disso, né? Come apressadamente e tal, parece que tem tantas ocupações, engole sem nem mastigar, sem nem tomar o gosto, né? Cobra engole as coisas inteiras, né? Os animais e tal. Então, dizia, parece cobra. E na parte do Cristo ainda ele diz assim, né? Observar os pássaros do céu. Lembra que em algumas traduções diz olhai, né? Mas a que é mais assim, coerente é observar. Que observar é aquela visão mais detalhada, mais intensa, né? Observar os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam, nada guarda em celeiros, né? Então, aquela coisa assim da gente observar a nossa vida, observar a natureza, observar a nossa convivência com o outro, observar as nossas crianças, observar os nossos animais domésticos, enfim, a gente viver a vida de uma forma mais serena, mais tranquila, né? E ele diz, depois de ele falar tudo isso, ele ainda nos lembra, não sois muito mais do que eles, quer dizer, do que os pássaros, que não guardam celeiros, nem em ceifam e tudo mais. E o Pai não os alimenta, não provê ele do que necessita. E por que então vós inquietais, né, com vestuário e tudo mais? Observai como crescem os lírios, e assim vai, né, a mensagem do Cristo, bastante assim poética, né, que nos leva a entender que nós precisamos mesmo nos observar mais e viver a vida com mais tranquilidade. E só para lembrar também, né, nós já estamos quase no finalzinho do nosso horário, tem no livro Os Mensageiros, aliás, Missionários da Luz, né, que nós estamos estudando no sábado, às 8h30, online, né, aqueles que quiserem participar é bem-vindo, alguns dos que já estão aqui já participam do estudo. Tem uma passagem que é de um socorro, né, um socorro espiritual, onde Alexandre, que é o mentor, e a sua equipe vai chamado por uma mãezinha para socorrer o filho que está prestes a desencarnar. Quando ele chega lá, ele está adormecido, né, e está próximo a ter um ataque de um derrame, né, um AVC. E ele chega lá com a equipe e daí percebe, o Alexandre já até conhecia, então ele percebe que o filho, né, daquela senhorinha que veio lá, o Antônio, ele tinha pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração, quer dizer, ele tinha muitas preocupações descabidas, ele adormecia com preocupações, né? Demorava às vezes para dormir até, muita angústia, muitas preocupações desnecessárias, muitas criações mentais, e essas criações transformaram em verdadeira tortura. E ele estava prestes a desencarnar naquela noite. Daí então a aflição da mãe dele, né, no plano espiritual, porque disse que ele precisava passar mais alguns meses aqui na Terra, porque tinha que resolver algumas questões aqui, né? Questões provavelmente, né, de cunho espiritual, é claro, né? Senão ela não estaria tão preocupada com isso, né? Algum perdão que ele precisaria dar a alguém, alguma coisa assim. E então a Alexandre foi lá e fez todo o tratamento magnético e recuperou para que ele tivesse mais alguns meses de vida. Mas essa passagem ela é interessante, eu recomendo a leitura, né, desse capítulo 7, que ela ilustra bem essa questão da ansiedade, também trabalho que nós damos à equipe espiritual, né, que trabalha incansavelmente, principalmente no período noturno, para nos auxiliar nessas questões que às vezes a gente nos coloca através desse sofrimento inútil, né? Sofrimento inútil, perda de tempo,
desperdício de energia, desperdício de trabalho dos mentores que estão nos auxiliando e de pessoas que aqui na Terra estão também nos auxiliando, né? Então ele estava próximo de uma trombose ali, né, o Antônio, e o Alexandre veio para salvar ele. No finalzinho ele disse ainda para ele assim: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflitos injustificáveis, suas preocupações excessivas criaram em você os elementos de desorganização cerebral. Então ali ele teve um puxão de orelha, né, para que ele se atenha à questão do próprio dos pensamentos, né? Vigilância nos pensamentos. Juscelia, você queria falar alguma coisa? Ou foi engano? Parece que Não, foi engano. Desculpa. Tá bom. Porque eu vi a mãozinha aqui erguendo, né? Mas é isso, pessoal. Essa era a nossa reflexão da noite, que nós todos temos, né? Então, momentos de ansiedade, de preocupação, né? Tem sempre aquela história que o pessoal gosta de lembrar, né? Principalmente as mães, né? Fala pro filho, vai com Deus, e daí fica preocupada, né? Então, nem confia que Deus está junto com o filho, né? Tá sempre com o pé atrás, né? Preocupado que vai acontecer alguma coisa, que vai se envolver em problemas. E essas preocupações, elas não resolvem a coisa, né? Elas só causam mais problema e às vezes ainda colocam energia muito, muito ruim no problema. Agrava mais a situação, né? Tanto para quem está ansioso, quanto às vezes até para a pessoa que ele quer proteger. Gratidão a todos pelo momento de tolerância, né, de paciência, pelas nossas colocações. E vamos então caminhando para o encerramento. E eu peço a todas, a todos, que se posicionem numa condição confortável, procure serenar as emoções, respirar tranquilamente, pensar nas coisas boas que Deus colocou à nossa disposição, nas experiências que nós vivenciamos cada dia, naquilo que nós temos alegria, temos prazer, mesmo naqueles que nós temos dificuldade, que são oportunidades de aprendizado, né, que são colocadas à nossa disposição. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, a oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos, de refletir sobre essa temática que atinge a maioria de nós. Podemos abrir os microfones, se manifestar. Gratidão a todas e a todos. Muita paz, Deus abençoe. Boa noite, que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana. Boa noite, Juscelia. Para você também. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelas palavras. Deus ilumine a todos. Boa noite, Mariana, Dona Diva. Deus abençoe. Obrigada. Dona Divina. Obrigada, que Deus nos ilumine. Dona Lalinha. Seu microfone está fechado, mas eu sei que a senhora está aí presente. Agora abriu. Boa noite, Adilon. Boa noite para todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Alain. Deus abençoe.